Assim, o que é forte é que é uma metodologia não criada, Sim, mas é algo vivenciado. Por isso. exemplo, a sua história te permitiu precisar da cura da alma e da cura do corpo. Tanto é que você é uma das poucas pessoas no Brasil e no mundo que a gente pode atestar um processo seria de remissão ou quase que cura, ou cura mesmo, do lúpus. Né? Sim, Então, quando se fala de cura da alma e cura do corpo, é um processo que nasce de alguém que tocou nisso, que vivenciou isso. Não é? Conta para a gente um pouquinho como que foi, para a gente entender aí, para as pessoas também que ainda não sabem, compreenderem. Por exemplo, hoje, tudo que é vivenciado ali, praticamente, claro, é um carisma, uma história, mas tem muito a ver com a própria vivência, com a própria experiência da Raquel, de ter passado por tudo que ela passou e hoje ter, como é que eu posso dizer, alinhado todo esse processo de experiência das pessoas que chegam lá. Né? é isso mesmo. Às vezes as pessoas me perguntam isso, mas como é que você escreveu isso? Como é que você... com a vida. A vida. Com a vida. Eu escrevi isso com a vida. Por quê, Guto? Agora até, né, estamos no aniversário de 30 anos. Olha só. E foram 15 anos da cura também, né? Então, a gente não é uma remissão, Certo. né? O lúpus, em 2004, né, eu fui diagnosticada, na verdade, eu comecei a adoecer em 2004. E aqui que começa o sofrimento, porque foi de 2004 a 2008, e foram 4 anos muito difíceis. Hoje eu vejo pessoas, passa mal, já tem um diagnóstico, é lúpus. Mas em 2004, eu nunca tinha escutado falar dessa doença, nunca tinha visto, nunca tinha escutado, não sabia nada. E foi muito, muito difícil finalizar o diagnóstico. Foi muito sofrido, foram muitos exames, foram muitas biópsias. E eu ainda tive que ouvir uma médica dizendo: você vai ter que piorar um pouquinho mais para fechar o diagnóstico. Olha. Porque eu ainda não fechava tudo. Então, nesse processo, imagina, eu começo a adoecer, tudo que eu comia me fazia mal. Então, você começa a ir a gastro. Aí você tem um refluxo. Aí você tem uma úlcera. Aí começa. Aí você tem pedra no rim. Aí você tem pedra na vesícula. Aí você começa, vai no médico aqui, vai no médico ali, com um monte de coisas aleatórias. Aí você começa a ter uma pneumonia atrás da outra e você começa a ter parecendo um torcicolo, depois você começa a ter uma contratura, depois você começa a perder a força para segurar as coisas, depois você começa a ter problema de vista, começa a perder visão, começa a perder audição. E até então, eu estou indo a gastro, a otorrino, a ortopedista. Você começa... Então, eu comecei a viver em função de ir a médico. Com 1 milhão de problemas, de repente, aparecendo de uma hora para outra. Então, na verdade, não tinha sequência. Meu corpo, ele entrou em colapso. Porque o que é o lúpus? O corpo não reconhece a própria célula. As células de defesa, em vez de te defender, elas te atacam. Sim. Então, o corpo está se matando. E aqui é que começou. Por quê? A gente precisa entender que a doença ela tem um recado para dar para a gente. E aqui foi quando eu comecei a entender, porque eu percebi que se eu não me estudasse, eu ia morrer. Eu ia morrer. Então, isso era claro para mim. Primeiro, eu estou com uma doença que aparece do nada, que óbvio, hoje eu sei que não é Sim. do nada, mas até então, uma doença que aparece do nada, meu corpo está se matando, e eu, logicamente, faço uma ligação com a minha própria história. A minha conversão, aos meus 13 anos de idade, se dá numa tentativa de suicídio. Então, essa marca da morte, ela já existia na minha história. E aí eu penso, eu agora não quero morrer mais. Mas existe em mim algum registro de morte. Porque meu corpo está programado para isso. Então, eu tenho que parar essa programação de alguma forma. Alguma coisa tem. Porque com meus 13 anos de idade, na minha cabeça,
tudo. Se eu passava numa ponte, eu pensava no carro pulando, caindo. Se eu ia numa viagem, eu já via o acidente acontecendo. Essa coisa da morte, ela rodava na minha cabeça. Então, isso era muito forte. E eu sempre dizia assim, a vida não tem graça, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Sem motivo, porque eu não tive uma família problemática, um pai alcoólatra, não passei por um abuso, sabe? Nada. Então, aquilo Se tiver muito frio, avisa, tá? Tá. Porque aí fica mais frio do que aqui. Vai lá. Então, isso era estranho para mim. E, principalmente, isso que motivava até mais eu querer morrer, porque eu dizia, eu não sou dessa família. Eu devo ser adotada, porque minha família é alto astral, animadíssima. Minha mãe era uma coisa de louco. Uma família linda, que viaja. A mãe dizia, a gente faz tudo para você, nada te agrada. Eu dizia, então, tá vendo? Eu só posso, que eu não sou daqui. Então, aquilo, eu dizia, eu sou o problema da família. Então, nessa hora do adoecimento, eu começo a fazer uma ligação. Assim, existe alguma coisa emocional. Algo aqui, emocional. Depois, o que acontece? Olha como é que Deus trabalha. O meu bispo, nessa época, nós estávamos iniciando a comunidade de vida, nós estávamos num momento maravilhoso. Então, eu, adoecida, começando uma comunidade de vida, mas eu não parei em minuto nenhum, continuei, lançamos CD, viajando, isso adoecendo, com hemorragia, com convulsão, indo de cadeira de roda, eu continuei tudo, fazendo tudo. Quando foi 2008, meu bispo vira e disse assim, você vai à Jornada Mundial da Juventude na Austrália. Nossa, falei, do outro lado do mundo. Falei, eu? Sim, você vai. Eu falei, mas, Dom Silvestre, eu estou doente? Você vai. Cheguei na minha médica e disse, olha, eu tenho que fazer essa viagem. Ela disse, você não vai, você vai morrer no voo. Me deu um documento para eu assinar. Ela disse, eu sou contra você fazer essa viagem. Mas meu bispo falou, eu tenho que ir. Eu já disse a ele que eu estou doente, mas ele disse que eu tenho que ir, eu vou. E ali assumimos todos os riscos. Né? Fui com uma pessoa que pudesse me dar qualquer tipo de suporte. Fizemos tudo, ela fez todos os laudos em inglês, aquela coisa toda, viajei. Quando eu cheguei na Jornada Mundial da Juventude, eu vivi uma outra experiência que foi extraordinária. Por quê? Eu tinha muitas dores, muitas dores. Aquilo parecia, eu travava, eu fazia morfina de 4 em 4 horas. Morfina de 4 em 4 horas? Se o dia que você passa acordado dá 24 menos 8, 12, 16 horas, então 3, 4 morfinas por dia. Por dia. Eram dores e não passava a dor. Fazia tramadol, enfim, era remédio que não acabava. E não passava as dores. E aí o que acontece? Você vai para uma Jornada Mundial da Juventude. Quantos quilômetros a gente tinha que andar para a gente chegar até o local da vigília? E aí eu falei, eu vou morrer nesse caminho. Fora que durante toda a jornada você anda muito. E o que aconteceu? Eu comecei a fazer 2 experiências muito fortes. Na casa que eu fui hospedada, você vai começar já a entender tudo. Na casa que eu fui hospedada, ela tinha um sistema de água, de uma banheira, um banheiro todo especial e tal, aquecido. Eu chegava à noite, entrava ali naquela banheira quentinha e aquelas dores começavam a cessar. Olha. Chegava cedo, botava meu tênisinho e ia andando. E eu comecei a reparar que aquela atividade, essas 2 coisas juntas, aquilo fazia algum efeito. Eu disse, gente, esse negócio é interessante. E aí a gente ganhava um box de comida, que era muito interessante. Uma barra de cacau, uma lata de milho, uma lata de atum. Tudo a ver. Lembra, Marcela? Você estava lá também, Marcela? Eu estava no hospital. Foi? Assim, e aquela comida. E eu comi aquela comida e não passei mal. Aí eu pensei, cara, tem alguma coisa nessa comida aqui que é interessante. Pronto. Eu fiquei ótima contra tudo que diziam. Todo mundo achou que eu ia ter um troço, que eu ia morrer, que eu ia passar mal, que eu ia ter crise. E eu não tive.
E aí, no meio da vigília, o Papa chegando, aquela coisa toda, Deus me dizia, eu vou te ensinar o seu próprio tratamento. Você vai estudar a atividade física, a alimentação, o que você fez aqui, você vai chegar e vai fazer lá. Eu voltei determinada. Cheguei para minha médica e disse para ela assim, eu tenho o meu tratamento. Acredite se quiser. Ela disse para a Austrália ou para a Jamaica, né? Olha, foi um momento Ai, de Jesus. loucura, mas de maior sanidade que eu acho que eu tive. Olha Ela só. chamou a liderança da minha comunidade e perguntou, ela está com problema de cabeça? Foi feito isso. Ela me retirou, Caramba. chamou eles, porque o lúpus afeta mesmo. Sim, né? sim. Perguntou, ela está certa? Aí uma delas até riu, uma consagrada, e disse, doutora, é mais fácil, ela está certa do que a gente. E ela disse, tá, então me fale qual é o seu programa. Eu disse, você vai tirar metade desses remédios de dor. Eu não quero, porque eu preciso da minha cabeça, eu preciso pensar, eu preciso estudar. Ela falou, você não vai suportar de dor? Eu falei, eu vou. E eu quero diminuir um pouco essa quantidade de remédio, diga só o que eu sou obrigada mesmo a tomar. Porque o que era o problema? Você toma uma coisa que estraga a outra, que estraga a outra, que estraga a outra. É uma cadeia. É uma cadeia. Então, assim, eu estava tomando 44 comprimidos por dia, mais aquelas bombas todas para dor, mais a pulsoterapia de corticoide que eu fazia. Então, era muita medicação. Você fica extremamente desequilibrada emocionalmente, a cabeça, não conseguia nada. E aí vai ser aqui que eu começo a fazer uma mudança. Eu achava, Guto, que se eu fizesse uma atividade física eu ia me quebrar toda, porque era muita dor. E eu comecei a entender que não era por aí. Então eu fui estudar. Hoje, as nutricionistas, todo mundo que trabalha no Centro São Rafael, eles falam que eu boto eles para estudar. Por quê? Porque eu não tenho uma faculdade. Sim, mas estudou muito. Só que eu estudei muito e eu sei o que funciona. Eu sei que isso aqui funciona. Eu sei quais são os antioxidantes que eu preciso. Eu sei o que você come, eu sei o que você pensa, eu sei o que está na sua mente, eu sei o que... Tudo isso está trabalhando aqui no meu organismo. Eu sei que a gente vai fazendo escolhas ligadas àquilo que está registrado dentro de nós. Então, eu precisava mudar isso. E eu mudei tudo. A minha forma de viver, de pensar, de rezar. Mudei toda a estrutura comunitária, porque na nossa cabeça a gente tinha que viver para a missão. Então, eu falei, no final vai estar todo mundo aqui doente. Não parou. Parte da manhã, agora nós vamos fazer meditação, que é o quê? Parar, rezar, fazer silêncio, meditar a palavra, ficar fazendo a lectio divina, contato com a natureza, porque aquilo lá é maravilhoso. Sim, mas imagina, a gente vivia louco, só trabalhando. Então, eu parei todo mundo. Depois, nós vamos fazer atividade física. Depois, nós vamos fazer leitura, vamos ler. Depois, nós vamos mexer na terra. E começamos a fazer jardim, comecei a mexer com os animais, Então, esse trabalho, a parte da manhã, ficou todo dedicado para esse equilíbrio. A hora da alimentação mudou tudo. O que você vai comer, o que você não vai comer. Sabe, essa coisa da... A gente não imagina o quanto a gente é inflamado. Um açúcar, ele tem uma capacidade de te deprimir. Sim. E de te inflamar. Então, não é só a nível físico, de ficar inflamado fisicamente, mas te inflama emocionalmente. Né? Então, é algo assim que a gente não tem dimensão. Então, quando eu fui mudando tudo isso, eu já comecei a ver, gente, é por aqui, o caminho é por aqui.